Então, pessoal, vamos lá. Início aí da descida da serra. Use freio motor. Reduza a velocidade. Baixe a marcha. E vá de boa. É assim que fala? Então, vamos lá, né? No dia 7 de fevereiro de 2017, eu tava descendo essa serra 1h50 da manhã. Eu tive um acidente. Todo mundo, vocês me perguntam aí, né, sobre a cicatriz que eu tenho no meu braço esquerdo. Então, é a lembrança que eu levo desse episódio aí da minha vida. Eu tava descendo a serra, tava chovendo no dia, tava vazia, a 37 km/h. Eu deslizei na pista no óleo. 1 hora antes teve um acidente, e acho que devido à chuva não foi bem lavada a pista, não foi limpa a pista. E aí eu só senti que o cavalo deslizou pro lado direito. Quando o cavalo deslizou pro lado direito, eu tava numa ponte, que era a curva, que eu vou passar ali na frente e vou mostrar pra vocês. E estourou todos os pneus do lado direito. E o cavalo pendeu. Nisso, quando o cavalo pendeu, Deus, né? Não foi nem eu, foi Deus. Puxou. Aí na hora eu puxei o volante pro lado esquerdo. E o cavalo atravessou na pista. E a carreta veio de trás do encontro e deu o L. O famoso L que a gente fala. Quando a carreta vem lá de trás e encontra o cavalo na frente. Mas isso foi Deus na hora, porque quando eu bati na mureta do lado direito, se não puxa o cavalo pro lado esquerdo, eu teria ido ribanceira abaixo. Então, na hora que a carreta deu L, o canto da porta, aqui, a quina da porta, pegou no meu braço. Meu braço bateu nela. Eu tava de cinto de segurança. Muito importante aí, ó, pessoal. Eu tava de cinto de segurança. Se eu tivesse sem o cinto, eu teria voado para a brisa fora. Pelo impacto que deu, sabe? Então tá aí a importância de você sempre estar aí com cinto de segurança. Eu tive uma fratura de húmero. Húmero é esse osso grande do braço da gente, entre o ombro e o cotovelo. Nessa fratura de húmero, ele atingiu o nervo radial. O nervo radial é o nervo responsável pelo movimento da tua mão, dos teus dedos. No dia, aí
Então, peraí que eu tô atropelando. Vamos por partes, né? Na hora do acidente, quando o caminhão bateu, quando ele virou pro lado esquerdo, que ele atravessou na pista, ele bateu, a carreta bateu na mureta do lado esquerdo e acabou destruindo a mureta. E os escombros dela voaram pro outro lado da pista, né? Se despedaçaram no outro lado da pista. E como era uma curva subindo vinha os caminhões, então eles não tinham visão do que estava acontecendo pra cima. Eu lembro bem na hora que eu vi uns carros pequenos pulando por cima daqueles escombros. E nisso parou todo o trânsito e os motoristas correram para sinalizar, porque estava subindo o caminhão, lembro bem, um 113 no baú, estava subindo, embalado, vazio, e ele freou com tudo e assim eles correram para socorrer para que não acontecesse mais incidente, né? Não acontecesse mais tragédia. E nisso quando aconteceu assim, eu parei o caminhão, né? O caminhão parou e estava funcionando e eu desliguei. Eu lembro bem que eu desliguei o caminhão, desliguei o rádio e eu fiquei parado olhando assim, porque quando eu levo susto, eu fico, sabe, tipo meio amortecida? Eu fico desse jeito, sabe? Eu paro, olho, raciocino assim, e eu fiquei olhando assim, tudo que estava acontecendo. E aí nisso um motorista tava com a esposa. E foi aqui assim, ó. Eu deslizei aqui, bati na mureta aqui do lado direito. E bem na curva aqui, ó. Bem aqui na curva, quando eu bati na mureta do lado direito, eu puxei pro lado esquerdo. Pera aí, que eu tô me confundindo aqui. Pera aí, eu já vou achar. Depois aqui, ó, depois do radar aqui, ó. Eu lembro bem do radar. É porque a gente fica meio... Aqui, ó, depois do radar tem a mureta, tá vendo? Eu bati na mureta do lado esquerdo, do lado direito aqui. Bem na curva, lá onde tá, onde a mureta tá mais clara ali, ó. Vocês vão ver aqui, ó. A mureta tá mais clara aqui, ó. Eu bati do lado direito aqui na mureta, bem exatamente aqui assim, ó. E estourou aqui e a minha carreta veio e desmontou essa mureta do lado esquerdo aqui. E aí tava subindo os caminhões de lá e o povo correu socorrer. E nisso um senhor caminhoneiro grandão assim, a mulher dele, a esposa dele, Cristal, mostrou pra ele o meu caminhão. Eu lembro bem na hora que eu olhei assim, ela mostrando o meu caminhão. E ele olhou e eu baixei o vidro, né? Quando aconteceu eu baixei o vidro. E ele olhou e falou assim: tem uma mulher dentro do caminhão. E eles correram no caminhão. E aí a minha porta não abria. E eu falei pra ele que eles forçaram a porta pra abrir. Aí conseguiram, em 2 homens, conseguiram abrir a porta. E nisso eu lembro que ele falou assim: moça, vamos tirar você daí que o teu tanque tá partido. Porque o tanque de combustível do cavalo, ele partiu inteiro. E aí o combustível vazou tudo. E nisso o outro senhor perguntou onde que era a chave geral. E eu falei pra ele do lado do tanque. E ele foi e desligou a chave geral do caminhão. E esse senhor foi me descer. E aí a hora que ele foi me descer, quando ele foi me descer, que eu fui me movimentar, eu senti o meu braço, o ombro, sabe? E eu mexi o ombro e eu mexi a parte do ombro e o meu braço pra baixo não mexia, não saía do lugar. E eu senti uma dor muito forte na hora.
E aí eu olhei nele e falei assim, eu quebrei meu braço. E ele foi me pegar no colo assim, e eu falei pra ele, não, deixa que eu tento descer, só me ajuda a descer. E aí eu desci do caminhão, eles me tiraram assim pra 100 metros do caminhão, pra não ficar perto, né? Porque eles estavam com medo do combustível do tanque, de abastecimento. E ele pegou e eu tava tremendo de frio na hora, porque quando acontece essas coisas dá frio na gente, né? E ele foi no meu, eu falei pra ele perguntou onde é que tinha a blusa, eu ensinei pra ele bem certinho dentro do caminhão onde é que tinha a blusa. E ele pegou minha bolsa, meus documentos, o telefone e pegou uma blusa pra mim. E nisso o guincheiro já tava ali pra guinchar meu caminhão e a polícia rodoviária não tinha chego ainda porque não tinha como passar. Por isso que às vezes eu fico olhando assim os vídeos de fora, dos países de fora, quando acontece algum acidente assim. Não sei se vocês já repararam, mas eles param todos nas laterais e deixam meio livre. Pra quê? Porque quando é acidente, pra ter como socorrer, né? Como passar a ambulância, como passar a polícia, essas coisas. Aqui não acontece isso. E isso seria uma coisa fundamental, uma coisa muito importante. Sabe? Porque a polícia não tinha como passar pra ir até o local do acidente. E veio aí, o resgate chegou, me levou pro hospital. Um hospital de Joinville. E eles perguntaram, né? Aí eu falei na hora, que eu tinha o plano de saúde da empresa. Aí eles me levaram direto pra Unimed. Aí eu cheguei lá, pessoal. E aí acho que foi o dia que eu me senti mais sozinha em toda a minha vida. Meu telefone acabou a bateria e eu não tinha como ligar, não tinha com quem falar. A última ligação que foi feita foi a esposa do motorista que conseguiu ligar pro meu chefe e avisar o que tinha acontecido. E eu cheguei no hospital e eu falei pra moça, pra enfermeira, assim, enquanto eu tava numa maca aguardando, eu falei pra ela, moça, eu preciso carregar meu telefone, eu não tenho como falar com ninguém. E a enfermeira olhou em mim, assim, e não deu muita bola, sabe? Ela falou, não tem carregador aqui. E aí veio a outra enfermeira e eu falei pra ela, moça, o meu telefone tá sem bateria e eu preciso ligar, eu tô sozinha aqui. E aí essa outra que não deu bola falou assim, aqui a gente não tem carregador, porque a gente não pode usar telefone, então ninguém traz carregador. Mas eu vi assim, e eu na hora, aquela hora, depois de todo acontecimento e tal, aquela hora eu chorei. Até então eu tava, sabe assim, firme. E aí eu peguei e falei pra ela, moça, pelo amor de Deus, eu sou caminhoneira. Eu não tenho ninguém aqui. Eu não conheço ninguém aqui. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu preciso carregar meu telefone. Eu preciso entrar em contato com a minha família. E ela pegou e se compadeceu de mim na hora. E pegou meu telefone e falou assim, moça, eu vou levar teu telefone lá na sala dos médicos, que lá tem carregador. E aí eu carrego lá. E a hora que der uma carga eu trago pra você. E nisso eu peguei e comecei a analisar, né? Na época minhas duas irmãs estavam grávidas. A Carla estava de 4 meses e ela estava num curso da Mercedes lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então a Carla não tinha como ligar. A Karine estava em casa, mas grávida de 5 meses. Como que eu ia ligar de madrugada para contar?
O meu pai tava carregado lá em Marília esperando para descarregar. Também não tinha como ligar pro meu pai tava na estrada. E a minha mãe tava em casa com o meu filho e também não ia poder sair, não ia poder vir pra cá. Aí eu peguei, esperei até 7 horas da manhã. 7 horas da manhã a moça me trouxe meu telefone e eu lembrei na hora que eu tinha uma prima que morava em Joinville, a Carla, filha de uma prima minha. E eu lembrei da Carlinha, que Deus abençoe a vida da Carlinha. Ela foi uma grande ajudadora aí. E aí eu liguei pra minha mãe, era 7h20 da manhã, eu liguei pra minha mãe. A minha mãe atendeu o telefone, como sempre faz, né? Bom dia, filha, como que você tá e tal. Eu falei assim: mãe, eu tô bem, graças a Deus tá tudo bem, eu tô bem. Falei: não se assusta aí, que eu tô bem, ó, tô falando com a senhora, tá tudo certo. Eu sofri um acidente essa madrugada. E a minha mãe falou assim: meu Deus do céu, você tá bem? Eu falei: tô. E minha mãe falou assim: eu levantei essa madrugada a orar por você, porque eu acordei e levantei a orar por você. E eu falei: então Deus ouviu tuas orações aí, porque a única coisa que aconteceu foi que eu quebrei meu braço e vou ter que fazer uma cirurgia. Aí nisso, pessoal, a médica veio, né? Veio me ver e aí ela já trouxe, né? Ela já tinha vindo de madrugada, logo depois que eu cheguei, né? Foi feito todas as radiografias, tudo e tal. E ela já tinha me falado que ia ter que fazer a cirurgia e tudo, e que às 10 horas da manhã ela me dava um parecer. Quando foi 10 horas da manhã, ela chegou no quarto e falou assim pra mim que eu iria fazer a cirurgia na sexta-feira. O acidente aconteceu na terça, de segunda pra terça. Que eu iria fazer na sexta-feira. E aí eu falei pra ela assim: mas se eu vou fazer na sexta-feira, não tem como transferir eu daqui pra Ponta Grossa, porque eu não sou daqui e já que tem que aguardar, então eu não teria como aguardar lá. Aí ela falou que teria, né? Mas que eles não disponibilizavam de ambulância para me levar, porque a ambulância é só quando é um caso mais grave, a pessoa, né, tem que usar aparelho de respiração, essas coisas e tal. E aí eu falei pra ela: não. Falei: se tiver como a senhora sedar eu aí, que eu aguente a dor até chegar em Ponta Grossa, eu arrumo alguém pra me buscar. Aí nisso eu liguei pra minha irmã, né? A minha irmã prontamente, a Karine, com o meu cunhado: não, a gente tá trabalhando, mas assim que eu saio mais cedo e a gente vai te buscar. Ajeita tudo aí, que a papelada pra transferência, e nós vamos. E aí eu avisei, era 5h30 da tarde, minha irmã avisou que já estava quase chegando, que estava vindo, né? E que ela ia chegar mais ou menos mais 6 e pouco da tarde. Aí eu avisei a doutora e ela me deu uma medicação forte na veia. Eu fiquei meio dopadona, assim, sabe? Nem lembro direito do que eu conversei, nada de tão droga assim que eu fiquei. E a minha irmã chegou. A Carla ficou comigo o dia todo. Era 8h30 da manhã, a Carla chegou no hospital e ela só saiu a hora que a minha irmã foi embora. Uma benção a Carla na minha vida esse dia. E todos os dias, né? Aí a gente saiu do hospital, passamos no caminhão, no pátio do Guinness, pra pegar minhas coisas, né? Aí a minha irmã conta, eu não lembro direito, pessoal, mas a minha irmã conta que eu desci do carro, olhei o caminhão, disse que tava chovendo e eu desci na chuva, olhei o caminhão, e aí disse que desci segurando o braço, assim.
E aí a minha irmã pegou todas minhas roupas, minhas coisas, né? Que tava dentro do caminhão, as coisas pessoais, tirou. E a gente foi embora. Cheguei em Ponta Grossa, era quase 2 horas da manhã. E na hora eu peguei, antes de ir pro hospital, antes dela me levar pro hospital, eu falei pra ela assim... Falei, Karine, eu quero passar lá em casa pra ver o Léo. E aí a minha mãe falou assim que... Quando eu cheguei, a minha mãe falou assim, graças a Deus que você passou aqui. Porque o Leonardo, à tarde, escutou a minha mãe falando com a minha tia sobre o acidente. E até então o Leonardo não sabia. E aí disse que deu uma crise de choro, de desespero, e ele queria ver a mãe dele de tudo que é jeito. E no hospital não tinha como, o Leonardo não teria como ele entrar, né? E aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei, meu filho me abraçou forte, assim. E viu que eu tava bem, né? Que era só o braço que tava quebrado. E eu passei só pra abraçar ele mesmo. Tudo que eu mais queria naquela hora era ver meu filho. E aí a minha irmã me levou pro hospital. E eu fui pro hospital, me internei, né? Cheguei já com toda a papelada, já tava tudo certo, a transferência, já tinha entrado em contato com o hospital. E no outro dia de manhã, veio o ortopedista, Dr. Tiago. Grande abraço aí pro Dr. Tiago, meu ortopedista até hoje. Inclusive agora nas férias passadas eu fui nas férias minhas, eu fui fazer uma consulta com ele, fizemos novas radiografias e uma bênção ele. E ele veio, né? E começou a me bater o desespero, pessoal, porque eu não sentia a minha mão. A minha mão era como se fosse um peso morto pendurado no meu punho. Eu não sentia ela não existia. Eu não conseguia erguer meus dedos, eu não conseguia erguer minha mão, eu não conseguia fazer nada com ela. E aí ele veio, né, e me falou que ele ia fazer a cirurgia na quinta-feira. Isso foi já era na quarta de manhã que ele me falou. Aí quando ele falou assim pra mim, eu falei, doutor, por que eu não sinto a minha mão? Aí ele falou assim pra mim, você não sente a tua mão? Eu falei, não, doutor, eu não sinto minha mão, é como se não existisse, eu tô tentando erguer ela aqui, não consigo, o que tá acontecendo? Aí ele falou, não, mas então... Ele falou que eu ia operar na sexta. Ele falou, não, mas então o caso é mais grave. Precisamos operar teu braço quanto antes. Aí ele já agendou a cirurgia pra quinta-feira de manhã. E ele me explicou que eu tive essa fratura de úmero que atingiu o nervo radial e que ele precisaria abrir meu braço, porque até então, se fosse só a fratura de úmero, ele ia fazer um corte embaixo, um corte em cima e pôr a placa, né? Como eu não estava sentindo, ele tinha que abrir meu braço para ver o tamanho né? Falando aqui no linguajar da gente, o tamanho do estrago, né? E aí ele me explicou que se o nervo tivesse se rompido, poderia ser que eu ficasse com sequelas, ou seja, que eu ficasse sem o movimento da mão esquerda, atrofiava os nervos, né? E aí fui eu pra sala de cirurgia. Graças a Deus, quando quebrou o osso, né? Quando teve a fratura de úmero, é a mesma coisa assim, eu vou dar um exemplo, pega um pedaço de madeira e quebra ele assim pra baixo. Foi exatamente isso que aconteceu no osso do meu braço. Quando quebrou o osso assim, o nervo esticou na hora, porque esse nervo ele é coladinho no teu osso ali, ele é tudo bem juntinho. E ele esticou o nervo. Graças a Deus, quando esticou o nervo, ele não chegou a se romper, mas ele teve uma luxação que fala, né?
muito grande. Ele magoou o nervo e ele esticou o nervo, assim, sabe? É a mesma coisa que você pega um elástico e estica ele. Mais ou menos isso. Né? Ele tipo, laceia, assim, né? E aí ele pegou e falou assim pra mim que ele tinha que ver, né? Que se não tivesse... E quando acontece de romper, eles têm que operar o mais rápido possível pra costurar esse nervo, pra tentar recuperar um pouco ainda da função dele, sabe? Eu sei, pessoal, que eu fiz a cirurgia, graças ao bom Deus, o nervo não tinha se rompido. E aí eu fui fazer, depois de terminar a cirurgia, depois de 15 dias eu comecei a fazer a fisioterapia com a doutora Silvia, a fisioterapeuta Silvia. Grande abraço aí pra Silvia, grande amiga. E foi uma peça aí importantíssima na minha vida também, uma pessoa importantíssima na minha vida também. Ela, doutor Tiago, o pessoal aí da Clínica Ponta Grossense de Ponta Grossa. Que Deus abençoe a vida de vocês. E o doutor Tiago explicou pra mim que que assim como, que tudo dependia de tempo. E que não era pra mim ter pressa, porque a fisioterapia demorava. A recuperação era muito lenta. Era como se cada exercício por dia que eu fazia era uma melhora de 1 milímetro do nervo. E eu comecei a fazer fisioterapia. E o primeiro mês eu não vi resultado nenhum. E eu ia lá e a gente fazia exercício pra mão, exercício pro braço. E ela pegava minha mão e colocava pra baixo e pra cima, e pra baixo e pra cima. E o primeiro mês eu não vi resultado nenhum. Sabe o que é? Assim, ó, você fazia aquela força gigante com a cabeça, assim, na tua mente. Você tava pegando e assim, erguendo uma barra de ferro. E você olhava a tua mão assim e ela não saía do lugar, os dedos não saíam do lugar. Tava ali, caído pra baixo, mortinho, como se não existisse. E eu me desesperava, assim. De madrugada eu sentava na cama e eu chorava. E eu pedia pra Deus, falava: Deus, me ajude. Não me deixa assim, pelo amor de Deus, me ajude. O que é isso? Meu braço, minha mão não reage. E aí tinha hora que me dava um desespero e eu chorava. E daí tinha hora que eu enxugava as lágrimas e eu falava: não, mas eu não vou perder a fé, eu vou conseguir. Sabe assim, era uma batalha diária, todo dia ali com você, sabe? Aquela batalha diária com você, assim, na qual a realidade que você tá olhando, você vê que não tem mudança nenhuma, não tá tendo nada ali. E sabe assim, de repente você tem que arrancar força da onde você não tem e falar assim: não, mas vai dar certo, vai mudar, eu vou conseguir, sabe? E eu sei dizer que quando foi depois de 1 mês e meio, eu senti o meu dedinho da mão movimentar um pouquinho. Mas era um pouquinho assim, pessoal, 1 centímetro pra cima. Mas aquele 1 centímetro foi o meu grito assim de vitória na hora, sabe? Porque eu vi que eu vi um resultado ali, eu vi uma esperança ali naquele 1 centímetro que eu consegui movimentar pra cima. Então, cada dia de fisioterapia era um dia de superação. Cada dia de fisioterapia era, sabe assim, uma esperança que brotava. Nossa! O médico falou pra mim, o doutor falou pra mim que podia levar um tratamento de até 1 ano e meio. E os remédios eram muito fortes, muito caros. E tinha só um remédio, pra vocês terem ideia, que ele durava 15 dias e que ele custava quase R$200. E esse remédio, como era muito caro, o doutor falou que era pra mim tomar 1 por dia, porque não tinha como eu tomar 2 vezes por dia, de manhã e de noite, que era, né, o valor muito. E eu, gente, eu vou falar pra vocês, graças a Deus, com a ajuda aí dos meus pais, das minhas irmãs, a empresa me auxiliou também em relação ao medicamento.
tomava de manhã e de noite, de manhã e de noite. E tudo que eu ia pra casa e eu pegava aqueles alicates de pressão e eu fazia força na mão. E sabe assim? E eu fazia exercício em casa e aquela... Eu sei dizer pra vocês que em 5 meses eu ergui a minha mão, eu ergui os meus dedos. Eu só não tinha estabilidade de punho. Quando eu ia pegar alguma coisa firme na mão, assim que eu tinha que segurar, o meu punho quebrava assim pra dentro, sabe? Eu não tinha estabilidade de punho. Mas eu surpreendi minha fisioterapeuta, surpreendi o Dr. Tiago. E eu sei que não fui eu que surpreendi. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem viu a necessidade que eu tinha de voltar a trabalhar, de voltar a batalhar, porque financeiramente eu estava passando por dificuldades e Deus sabia que eu precisava o quanto antes. Tive poucos amigos que me ajudaram, sabe assim, tive muitos que mandaram mensagem, agradeço de coração. Tive muitos especuladores, tive alguns que sumiram. A minha rede social na época, uma foto que hoje eu posto e eu tenho 800 curtidas, 1000 curtidas. Na época eu tinha 50, 40, 100. E aí eu descobri, pessoal, que não era Avanes, era o caminhão com Avanes, entendeu? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Não é quantidade, pessoal, é qualidade. Por isso que eu falo, eu não me iludo nunca. Eu sei que tem muitas pessoas, mas quando você precisa de verdade na tua vida, são poucos que você pode contar. Porque eu tive muito poucos que ligaram pra mim e falaram assim: Vanessa, tá faltando alguma coisa? Vanessa, eu vou enviar um valor em dinheiro pra você aí, porque eu sei como que funciona e eu sei o que você deve estar passando. E não adianta falar que não, pessoal, porque nessa hora, numa situação dessa aí, o que você precisa de verdade, você precisa de um apoio, você precisa de uma palavra, mas você precisa de uma ajuda financeira, porque a situação é difícil, é muito difícil. Então eu tive poucos, sabe? Muito poucos. Mas que eu levo aqui comigo no meu coração pro resto da minha vida. E uma profunda, profunda gratidão. Não vou esquecer jamais. Eu não vou citar nomes aqui, porque quem foi sabe. E sabe o tamanho do amor e do carinho que eu tenho por vocês. Tá bom? Aí, pessoal, eu fui fazer a renovação da minha CNH e eu tinha que fazer um teste de força. E eu tava o meu punho não estabilizava o punho. E eu fui fazer o teste e cada vez que eu apertava o alicate, a minha força diminuía no braço, na mão, no braço. E eu achei que eu não ia passar. Até que a doutora falou pra mim assim: segure o alicate com a mão direita e só aperte com a esquerda. Quando ela falou assim, foi lá no 32 e eu, graças a Deus, passei. Foi aí mais uma vez que Deus agiu na minha vida, porque se fosse outra pessoa aí, iria me reprovar. Mas Deus agiu na minha vida na hora, quando eu, em pensamento, depois de umas 40 vezes que eu tentei, em pensamento eu falei: Deus, me ajuda, que o Senhor sabe que eu não posso sair daqui reprovada, eu preciso voltar a trabalhar. E aí ela olhando em mim e falou assim: só segura com a tua mão direita e aperta só com a esquerda. Quando ela falou assim, eu consegui, passei, fui pro médico do trabalho. Eu tinha um atestado ao qual me colocava indo para trabalhar, pra encostada aí por mais 3 meses, porque ele ia renovando de 3 em 3 meses. O meu médico colocou por mais 3 meses e eu cheguei pro meu médico e falei: eu não quero, eu vou voltar a trabalhar. E aí, quando o médico do trabalho eu fui consultar, ele olhou aquele atestado do meu médico, do meu ortopedista, e ele falou
falou assim, mas você, o teu ortopedista não te liberou ainda. Ele falou assim, eu falei, não, mas eu já falei com ele. Ele falou assim, tá, mas e o que você quer fazer, dona Vanessa? Eu falei, eu quero voltar a trabalhar. Ele falou, você tem certeza? Você sabe que a hora que eu te liberar aqui, você não vai ter como voltar atrás. Eu falei, não, eu não quero voltar atrás, eu quero voltar a trabalhar. A minha mão, o restante da força na minha mão, o movimento da minha mão, eu vou fazendo os exercícios no caminhão, eu vou recuperando aos poucos. Mas eu preciso voltar a trabalhar. O senhor pode me liberar, que eu não quero mais ficar encostado. E aí ele falou assim, então, ainda na hora ele falou assim, menina, tanta gente aí pedindo pra ser encostado e você pedindo pra voltar a trabalhar. Eu falei, pois é, mas eu não quero ficar encostado não, doutor, eu quero trabalhar. A minha mão do lado esquerdo não vai me influenciar em nada no meu serviço. Pode assinar aí que eu vou voltar aqui. E graças ao bom Deus foi assim, pessoal. Essa é a minha história. Esse foi um episódio aí da Vanessa como motorista carreteira e de tantos outros que tem por aí que acontece isso daí e que a gente só pode agradecer a Deus, agradeço a Deus por ter me deixado aqui e por poder estar contando isso pra vocês hoje, tá bom? Fiquem com Deus, beijo no coração e que Deus guarde eu e guarde vocês sempre. Beijo, tudo de bom.